Olá, nós vamos dar continuidade aqui, professor Valdivino Rodrigues, em mais uma aula de hebraico bíblico para iniciante, você que quer começar ou já começou nos vídeos aí sobre aulas de hebraico. Nós vamos ver agora uma regra que é muito importante para a compreensão da leitura no hebraico, que é o vav conjuntivo. O que é essa conjunção, né? A conjunção e, um verbo conjuntivo nada mais é do que a conjunção e. A conjunção e é essa palavra importante que vai ficar ligando, né? Está sempre ligando uma palavra à outra. Quando nós dissemos João e Maria, Pedro e José, homem e mulher, esse i no hebraico é chamado de vav conjuntivo, como está aqui em cima. Vav conjuntivo, tá? A conjunção e é escrita com a letra vav, aqui está ela, a letra vav, tá? E acompanhada do shevá embaixo. Como seria? Dessa forma aqui, ó. O vav, o vav e o shevá. Então você vai encontrar a conjunção e no hebraico, chamada de vav conjuntivo, com a consoante vav e o shevá embaixo. O shevá é essas duas bolinhas, uma em cima da outra. Nós já vimos que nós temos no maçorético, nós temos duas bolinhas, uma ao lado da outra, que na verdade aqui é o tsere, que simboliza a vogal E. Mas aqui quando ela está uma em cima da outra, ela é o Shevá. Então, nós vamos ver essa regra, que é simples também, fácil de pegar e importante para conseguir ler no hebraico. A função primordial do Vav, conjuntivo, é ligar as palavras. Conjunção e. Ok? Vamos seguir. Deixa eu apagar aqui esse risco. E nós vamos prosseguir aqui nessa regrinha, que é importante para que compreendamos. Então, nós temos aqui, na forma básica, se usa o VAV com o Shevá, tá? Forma básica, que nós vamos ter as exceções. Aqui nós temos uma palavra chamada Shamuel, ou Shamaim, Shamaim, Shamaim. E a palavra Shamaim significa aqui a transliteração, né? Céus significa céus, no plural. Chamai significa céus. Por quê? Deixa eu apagar isso aqui, eu vou mostrar para vocês. O que faz formar a palavra, o que faz formar uma palavra ficar no plural, o que faz uma palavra estar no plural, é essa terminação aqui, ó, in. A palavra terminou em im, significa que ela está no plural, tá? Então, por isso que aqui nós temos shamaim e significa céus, tradução como céus, e não como céu no singular, ok? Vamos prosseguir. E aqui nós temos acrescentado a palavra shamaim, nós temos o vav conjuntivo. Olha aqui ele, ó, o vav conjuntivo, que é o vav e essas duas bolinhas aqui, o shevá. E como fica então a tradução, a transliteração primeiro? Ve shamai. Esse vav conjuntivo, ele será pronunciado como ve, ve. Então, ele está grudado na palavra chamaim. Ve chamaim. E o que seria a tradução? Nós temos a tradução e céus. A palavra chamaim, céus. A palavra acrescentada com vav conjuntivo, ve chamaim. E a tradução e céus. Aqui é que está a diferença no hebraico para outras línguas, e até mesmo a nossa. O vav, ele vem grudado na palavra, na segunda palavra que ele quer ligar. Nesse caso aqui, ele está ligando, quando temos terra e céu, nós temos aretes, vexamai.
Vamos prosseguir e nós vamos ver mais exemplos que você vai pegar bem fácil. Não é difícil, é bem tranquilo, tá? Vamos pegar os exemplos. O VAV conjuntivo vem prefixado nas palavras, aparece sempre no início delas, como nós já mostramos, né? E aqui nós temos um outro substantivo, que é a palavra ish, aqui em hebraico. Ish, aqui transliterado, aqui nós temos em hebraico. Ish, aqui transliterado, como se pronuncia, e aqui a tradução, homem. Ish quer dizer homem. E mulher? Mulher se diz ishar. Mulher se diz ishar. Então, aqui nós temos a palavra mulher. Mulher. Agora, se eu quero falar homem e mulher, eu acrescento o VAV conjuntivo, né? Aqui, primeiro a transliteração. E agora, se eu quero acrescentar, se eu quero dizer homem e mulher, eu vou dizer aqui, ó, ish, ve, ishar. Ish, ve, ishar. Ish, ve, ishar quer dizer, então, homem e mulher. Aqui, ó, ve, ishar. E a tradução, homem e mulher. Viu que esse VAV conjuntivo aqui é essa conjunção aqui, ó. Simplesmente, se você traduz ish, é homem, ishá, mulher, né? Ishá, mulher, mas se eu quero falar homem e mulher, eu vou colocar, então, o VAV aqui conjuntivo e se lê V. Em todas as situações que o VAV conjuntivo estiver presente, a pronúncia dele é V. V. Vearetes, veixá, vexamai, tudo vai estar escrito, a pronúncia, tá? Que tiver um VAV, será V. A pronúncia dele será V. Simplesmente você vai dizer V e mais a palavra que estiver à frente. Agora, vamos ver uma exceção aqui, ó. Palavras iniciadas com Shevá, não será usada o Vav com Shevá, mas usará o Shuruk. Não pode ter dois Shevá no início de palavras do hebraico, por isso se troca, como nós já vemos aqui, a regra geral é que a gente use o Shevá, tá? Mas nessa regra agora, deixa eu trocar a cor aqui do lápis, nessa regra agora, nós vamos usar o Shuruk. Não vamos usar o Shuruk. Ao invés de usarmos o Shevá, o Vav com o Shevá, tá? Essa é uma das exceções. Nós vamos mostrar outra agorinha também para você perceber como é que vamos ter as exceções à regra, tá? Então, aqui nós temos Shemuel, Shemuel, transliterado Shemuel e traduzido Samuel, tá? Aqui nós temos a transliteração, aqui nós temos a tradução, certo? Transliteração, tradução. Shemuel, como se pronuncia? Samuel, como nós traduzimos para a nossa língua, para o nosso idioma. Agora, como fica se acrescentarmos aqui o VAV conjuntivo? A regra vai nos dizer que quando eu tenho o VAV conjuntivo, eu não posso colocar ele junto com um Shevá. Eu não posso colocar aqui, dessa forma, ó, o VAV com o Shevá, porque a regra diz que se a palavra começar com um Shevá, que é o que temos aqui, ó, um Shevá, eu vou ter que usar o Shuruk aqui do lado, olha só, o Shuruk. Vou ter que usar o Shuruk. Então, o que que eu faço aqui? Eu troco o Shevá, que é as duas bolinhas que vai embaixo, pelo Shuruk, que é a bolinha que vai dentro, tá? Que vai no meio, que vai na barriga do Vav, ok? Agora, mas e na hora de pronunciar? Na hora de pronunciar, vamos ver aqui como nós vamos pronunciar e como nós vamos traduzir. A pronúncia vai mudar, tá? Por quê? Porque aqui nós não temos o churu, que não é a vogal U. Então, eu vou pronunciar agora diferente. Eu vou pronunciar conforme
a vogal que está aqui, ó. O churuque, ele representa a vogal U, né? O som de U no maçorético. Mas aqui ele está fazendo o papel de, na exceção do VAV conjuntivo. Então eu vou ler o Shemuel. Mas e para traduzir? É a mesma coisa, e Samuel. Então, na hora de pronunciar é diferente, mas na hora de traduzir é a mesma coisa, tá? Que nós vamos fazer em todos eles. Todos nós vamos, a tradução, todas elas, não importa qual exceção for, a tradução é I ou I, né? Nós, português, falamos muitas vezes I. Por quê? Porque o VAV está fazendo o papel conjuntivo, ele está ligando uma palavra à outra. E quando liga uma palavra à outra no português, a gente usa a conjunção E. Por isso nós lemos o Shemuel, mas traduzimos por I Samuel. Ok? Então nós temos aqui, pegando novamente, nós temos aqui a palavra Shemuel, acompanha aí comigo, estou riscando, Shemuel, mas eu vou colocar o Shuruk. Aqui está o Shuruk, que vai ficar então a leitura como está aqui, ó. O Shemuel. Mas quando eu vou traduzir, sempre vai ser I Samuel. Ok? Vamos passar para frente, tem mais algumas regrinhas aqui, pelo menos mais uma ou duas. Eu escolhi passar para vocês agora, mas é tranquilo, dá para prosseguir certinho. E logo no final eu vou mostrar para vocês no texto bíblico como se usa também a conjunção. Assim como na nossa língua, em todas as línguas, a conjunção e usa-se bastante. E quando uma palavra começar com, aqui nós temos outras exceções, né? Vai começar com bet, vai começar com meme ou começar com p. Quando a palavra começar com essas três, se usará também o shuruk, tá? Essa também é mais uma exceção. Olha só, o exemplo aqui. Nós temos a palavra maim. Aqui nós temos a palavra maim. Maim. E maim, a tradução dela, primeiro a literação, né? Transliteração, maim, e a tradução águas. Águas. Por que águas? Porque está terminado com o sufixo im, né? A terminação da palavra é im, então está no plural. Águas. Agora eu quero acrescentar uma conjunção, que vai ser e águas. E águas. Mas como esta palavra, como está aqui na regra, tá? Nós temos aqui na regra de exceção. Ela está começando, qual é a exceção? Ela está começando com a consoante mem. Então, se ela começa com consoante mem, a exceção diz que eu tenho que usar shuruk. Shuruk. Então, como ficaria a pronúncia agora? Maim vai ficar, deixa eu voltar aqui, vai ficar Umaim, Umaim, Umaim. Acho que eu nem coloquei essa daqui, porque segue a mesma, tá? Mesma regra. Mas aqui então nós vamos ler como se ela tivesse aqui, ó. Maim, vou fazer ela aqui, ó. Nós vamos ler aqui agora Umaim. Como nós vamos ler? O Maim. E a tradução? E água. Esse U aqui é esse shuruk, e esse U aqui é a conjunção E. E águas, ok? Então, não temos também dificuldade de pegar esta regra. Lembrando, né, que aqui já é a terceira forma, tá? Vamos prosseguir. Antes de Shevá composto com Kamates, com Patá e com o Segol. Então, antes de Shevá composto com essas letras. Aqui, por exemplo, se eu tenho aqui uma palavra começando com Shevá, nós já vimos que o Shevá é as duas bolinhas, uma embaixo da outra, como eu estou tentando desenhar aqui.
Escrever com essa canetinha é muito difícil. Mas se ele está composto com o camates, se ele está composto com o patá, ou se ele está composto com o segola. Se ele está composto com o segola, com um desses três, a regra me diz que ele vai ser usado como antes de chevar composto com essas três, o VAV conjuntivo assume a vogal do chevar composto, ok? Então, nós temos aqui, o chevar pode vir composto com câmites, com patá ou com segola. Se vier composto com essas três, ele assume a vogal do chevar. Vamos para o exemplo aqui. Nós temos ani. Ani é um pronome pessoal da primeira pessoa. Ani, que é eu. Eu. Aqui nós temos, na palavra ani, você vai ver que o chevá, que está aqui, essas duas bolinhas, está composto com o patá. E qual é a regra? Se estiver composto com uma dessas três, com esses três sinais maçoréticos, o chevá assume uma dessas três que ele estiver composto. Então, aqui, se o chevá está composto com o patá, como que virá, então, o VAV aqui? O VAV vai assumir essa vogal do patá, que vai ficar desta forma. Então, aqui nós temos va-ani, va-ani. E va-ani, quando eu traduzo, né? Quando eu traduzo, vai ficar e eu. Aqui nós teremos a pronúncia vá, que seria então desse jeito aqui, ó. Ficou meio estranho, mas é isso aí, ó. Vá, ani. Deixa eu colocar direito esse V aqui. A pronúncia dele, tá? Para nós pronunciarmos. Ficará dessa forma. Vá, ani. Aqui, ó. Vá, ani. Tá? Vá, ani. E quando eu traduzo, e eu. E eu. Só muda na transliteração e na pronúncia. Na tradução, como eu já disse desde o início, sempre o VAV conjuntivo composto antes de palavras iniciadas com mem, com bet ou com p, ou então a próxima regra que nós vamos ver, que é sílabas tônica, mas só a pronúncia que muda. Na hora de estar traduzindo, sempre vai ser traduzido da mesma forma. Conjunção e. Vamos à próxima regra e já estamos terminando. Antes de palavras iniciadas com sílabas tônicas, se usa também o VAV com camates. Aqui eu já pus ele até grande, ó. Se a sílaba for tônica, só vai usar o VAV e o camates, tá? Aqui nós temos, então, uma palavra com a sílaba inicial tônica, que é essa aqui, ó. Le. E a palavra é lehem. Lehem. Lehem está apontando que a primeira sílaba é tônica. Isso é algo que você vai conseguir ir pegando mais na frente quando começar a compreender as pronúncias corretas da palavra. Então, se eu tenho aqui palavra iniciada com sílaba tônica, eu vou usar o vav e o camates. Aqui nós temos lehem e pão, tá? Então, se é antes de palavra de sílabas iniciada com tônica, a regra está me dizendo que eu sempre vou usar o quê? O VAV e o camates. Então, o que eu tenho aqui antes? O VAV e o camates. Mas como fica a tradução? A tradução aqui, nós vamos ver que vai ser e pão do mesmo jeito, tá? Aqui seria, deixa eu escrever aqui também, seria então o A, tá? Como seria a pronúncia. Va-lehem. Va-lehem. E va-lehem e pão, porque o vá é a pronúncia aqui do vav e o câmix, e o vá para tradução é o nosso e pão. Ok? Você vai estudando aí, vai pegando, vai mentalizando, vai escrevendo. E no texto bíblico, quando você for ler, você vai encontrar muito a conjunção VAV, tá? É a nossa próxima forma aqui que nós vamos ver. Localizando, então, o VAV conjuntivo no texto bíblico. Olha só como aparece. Aqui nós já temos um VAV conjuntivo, 2, 3, 4. Aqui nós temos ele na sua forma normal,
né? O vav com o shevá. Aqui nós temos o vav, o segundo aqui, ó, com o câmites, porque ele está diante de palavra tônica. Aqui essa palavra é vorru, vorru. Então, a sílaba primeira é tônica, então vai usar com camates, como nós mostramos na regra. E aqui nós temos normal, outro vav conjuntivo, e aqui também vou estar fazendo a leitura para você compreender. Deixa eu só apagar aqui. Pegar aqui o meu pincel. Aqui nós temos ve aretes, raietar, torru, vavorru, ve roché, alpenei, teron, e o terceiro aqui, verua, Elohim. Agora eu vou colocar o resto da frase só para terminar. Merahefet alpenei hamain. E, olha só, a tradução agora. E a terra. Aqui nós temos, então, deixa eu pegar o lápis, o primeiro vav, está aqui, ó. E a terra. E a terra, nós temos o nosso primeiro vav conjuntivo, está aqui, ó. E a terra, a tradução está aqui. E a terra. O verbo era sem forma, de novo, o outro camates, e vazia, né? Torru. Aqui é torru, aqui vavorru, vazia. Aí a setinha apontando, e havia, novamente, outro vav está aqui, ó, e havia sobre a face do abismo. E havia trevas sobre a face do abismo. E, novamente aqui, outro vav, e o Espírito de Deus, e o Espírito de Elohim. E terminar, está aqui, né? Se movia sobre a face das águas, tá? Maim. O que nós temos aqui, quando você, um próximo vídeo na frente, nós vamos estudar outra regra. Aqui nós temos, então, o vav conjuntivo. Aqui nós temos o artigo, tá? Um artigo. E a palavra terra é essa aqui, ó. Essa é a palavra terra. Arete. Mas tanto o artigo definido ar como o vav conjuntivo, que é a conjunção e, está tudo junto, tá vendo? As três palavras estão tudo junto. A conjunção, o artigo e a palavra. Então, se você não conseguir entender e separar, você não consegue pronunciar, entender que palavra é essa. Aqui está. Ve-a-retes. E, aqui é a conjunção e, aqui o artigo a terra. Ok? Embora nós não estamos ainda estudando o artigo, estamos estudando aqui só o vav conjuntivo. E aqui da mesma forma, como a regra que nós mostramos, né? Antes de palavras, sílabas tônica, aqui nós temos então vorru, essa palavra é vorru, que seria a sílaba tônica aqui, o vo. Então nós temos o vav e o câmites, ok? E aqui segue mostrando normal nas regras normais dessa etapa, ok? Nós encerramos por aqui. Esse foi o que nós queríamos passar para você sobre o VAV conjuntivo. Estude aí quantas vezes você for necessário e prossiga em frente que você conseguirá aprender hebraico. Até o próximo vídeo.